A palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida, que teu Santo Espírito, ó Pai, abençoe, ó Deus, o teu servo, o teu povo, para que ela frutifique, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nos dois últimos versículos, nós encontramos aqui um paralelismo, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele começa, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Esse paralelismo é para enfatizar a perseverança como uma ação completa, como uma forja, que Deus tem feito aí nas nossas vidas, na nossa fé. Então aqui ele está falando para crentes. Tiago está escrevendo para pessoas que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É uma exortação, é uma admoestação em amor para se manter firmes naquela fé a qual eles estão passando pelas provações. O hino 108 dos nossos hinários, ele se chama Aflição e Paz. Ele foi escrito por Horatio Gates Spafford. Horatio, ele era um advogado famoso na cidade de Chicago. E em 1871, no grande incêndio de Chicago, Horatio perdeu, além de seu escritório, muitos imóveis nos quais ele havia comprado. E também a sua tragédia maior não foi essa. 2 anos após essa tragédia do grande incêndio em Chicago, houve o seu amigo Dwight Moody iria pregar na Inglaterra e ele decidiu visitá-lo. Moody foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos na história. Ele foi visitar o seu amigo e então ele foi e resolveu passar as férias com a sua família na Europa, mas ele tinha algumas coisas para fazer antes. Então o que ele fez? Ele decidiu enviar a sua esposa e as suas 4 filhas que fossem na frente, ele iria posteriormente. E 21 de novembro de 1873, enquanto eles atravessavam o Oceano Atlântico, a embarcação chocou-se com outra embarcação, 226 pessoas vieram a óbito, e dentre essas 226, as 4 filhas de Horatio. Sua esposa da sua família foi a única sobrevivente. E assim que ela chegou na Inglaterra, ela enviou uma correspondência para o seu marido. Ela escreveu assim: salva, porém só. Então, logo que possível, Horatio ele viajou para a Inglaterra, e mesmo em um momento de profunda tristeza, ele escreveu um dos mais belos hinos que nós temos no nosso hinário. Eu lerei o hino ao final. E ele compôs esse hino que é cantado nas igrejas históricas desde então, como a nossa igreja. E Tiago está exortando aqui, irmãos, a alegria de passarmos por provações, sermos perseverantes e perfeitos. Então, já vem um ponto de confronto para nós. O cristão, ele vai passar por provações. Não é porque ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador que tudo vai ser paz. Não. Vamos ter momentos de conflito e de dureza. Então, Tiago está escrevendo para quem? Ele escreve essa epístola para os cristãos judeus. Os judeus que se converteram ao cristianismo, eles foram expulsos, perseguidos, perderam empregos, tiveram que fugir para não morrer. Então, eles são os cristãos da diáspora, da dispersão. Eles tiveram que fugir.
E eles foram levados a tribunais, eles estavam passando por momentos muito difíceis. E Tiago dirige essa carta pastoral para esses cristãos que estavam passando momentos difíceis. Né? E a primeira admoestação que ele dá é: alegrem-se, alegrem-se. Tiago repete o pensamento de Jesus, né? Jesus já tinha falado, já tinha orientado a gente. Né? No Sermão do Monte, Jesus já tinha falado: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim, Tiago diz aos leitores: não vos torneis amargurados pelas adversidades, mas alegrai-vos, né? E Tiago, ele se identifica aqui como servo de Deus, ele é o meio-irmão de Jesus Cristo. Tiago, o meio-irmão de Cristo, o apóstolo Tiago, ele não abre mão da sua autoridade, mas ele se identifica humildemente, que ele não se infla com a sua autoridade, tá? Ele escreve então para essas pessoas. Tiago parece que quer fazer a menção, né? Aquela primeira geração do povo de Deus, aquele povo iracundo, aquele povo que só reclamava, murmurava, descontente do livramento que Deus deu no Egito e que não puderam entrar em Canaã. Então Tiago exorta: você é crente mesmo? Você é cristão? Então se mantenha firme na sua fé. Não deixe as coisas terrenas te abalarem, não. Se mantenha fiel. Várias provações, né? Quantas provações a gente passa, gente? Quantas coisas a gente passa? São muitas. Desemprego, conflitos no lar, conflitos familiares, conflitos na igreja, diversos conflitos que acontecem. São muitas as provações que nós passamos. E as provações, doenças, tragédias, perseguições. Graças a Deus, a gente por enquanto não sofre perseguições. Sofre muito velada ainda, muito sutil, mas é administrável ainda. Quantas provações nós passamos, irmãos? Quantas situações nas quais o Senhor já colocou e que nos fizeram sermos pessoas mais fortes, fervorosas na fé do que nós éramos antes da provação. Então, Tiago começa dizendo: saúdo os irmãos a quem eu sou servo, né? Ele tem intimidade com quem ele está falando, né? Ele dá a certeza, né, daquele que morreu por nós, pelo qual nós fomos perdoados, que o coral acabou de cantar, aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele não estava indiferente a nós, e tamanha perseguição e tribulação que aqueles cristãos estavam sofrendo naquela época. Não eram pessoas esquecidas por Deus, e nem nós somos, nem nós somos. O cristão deve se alegrar nas provações, por quê? Porque elas nos amadurecem, tá? Eu não sei se vocês teriam coragem, né? Mesmo que vocês ganhassem uma passagem para o Nordeste, para uma praia paradisíaca, ou para um lugar muito gostoso que você gostaria de ir, mas para voar no primeiro voo de um avião, no seu voo teste, eu não sei quantos de vocês teriam a coragem de embarcar num voo teste. No primeiro voo, o avião nunca saiu do ar. Você montaria, né, nesse avião? Não sei. Se você montaria, parabéns. Eu não montaria nesse avião. Eu não entraria, não embarcaria nele. Todavia, a provação, ela é feita no teste. A provação é quando nós somos testados. Quando tudo está bem, você não está sendo provado. Agora, quando a adversidade vem, quando a enfermidade vem, é aí que a sua fé está sendo provada. É aí que a sua fé está sendo testada. Eu usei esse exemplo do avião para ilustrar, um voo teste. Você tem fé suficiente para montar num voo teste? Quanto à citação de Tiago, as provações, uma vez confirmadas, estará sempre nos levando o quê? Muito mais além do que nós esperamos. Tiago está dizendo que a minha alegria pressupõe a certeza de uma realidade momentaneamente ainda não existente,
mas está vindo e está chegando, e um dia chegará. Ela tem alguns aspectos presentes agora, mas a sua completude ainda não chegou, e só vai chegar quando, na consumação de todas as coisas, quando o Senhor Jesus voltar para restaurar todas as coisas. Então nós temos, na teologia a gente chama de já e ainda não. Por quê? Bênçãos, coisas já começaram aqui e nós já desfrutamos das bênçãos de Deus, mas o principal, ou o que nós chamamos a cereja do bolo, só quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Deus não nos deixa à deriva, irmãos. Um dos grandes problemas do nosso tempo é o imediatismo. Hoje eu marquei uma reunião com um jovenzinho. Ele falou, de manhã eu não posso, pastor, eu vou à noite. À noite ele também não veio comigo. Ele tinha outras coisas mais importantes. Isso pode ficar para depois. O imediatismo faz com que nós sejamos o quê? Preocupados muito com o que está aqui e agora, e não com o nosso futuro. As crianças, adolescentes, eu quero para ontem, eu preciso do iPhone, eu preciso daquilo, eu preciso de outro. O materialismo, o imediatismo, é tudo. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, valorizar as coisas que nós podemos talvez dar para eles, mas ensinar a valorizar para que eles deem valor naquilo que eles já têm, ou se a gente não pode dar tudo o que gostaríamos de dar, mas que eles valorizem e sejam gratos com o que eles têm. O imediatismo tem feito com que o cristão se recusa a examinar as escrituras sagradas, de forma racional. Deixa eu ver se esse pastor está falando algumas heresias aqui nesse púlpito ou não, se ele está falando de acordo com a palavra de Deus. O bastante para verem nelas o que? Respostas do seu sofrimento. Muitas vezes Deus já tem ali, de acordo com o que você está passando, uma resposta, mas você, tão preocupado, tão ansioso, não consulta a palavra de Deus. A Bíblia tem sido vista de forma mística, que mais parece aquelas histórias contadas para as crianças, Um garoto entra dentro do livro se tornando o personagem principal. Não, meus irmãos, eu preciso lembrá-los. Nós não somos os protagonistas da história, da redenção. Nós temos o privilégio de participar delas, mas não somos os protagonistas. Jesus Cristo é o protagonista. Desde o Antigo Testamento, Ele é o protagonista. Desde Gênesis já aponta para que viria um Messias, um Salvador, alguém para nos redimir dos nossos delitos, dos nossos pecados. E as Escrituras dizem que por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Mas é óbvio, não é fácil lidar com esse imediatismo que nós estamos vivendo, pois cada esquina tem uma placa escrito igreja, estão mercadejando a fé. E você vai numa igreja, você vai ouvir coisas que vão massagear seu ego, o seu coração, você vai só ouvir coisas que você quer, mas você não vai ouvir algo que confronte você, que fale para que você se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Então você vai ter, cada esquina vai ter. Um exemplo disso é lá o bairro, a cidade de Araci. Cada esquina praticamente tem uma igreja, com um nome diferente. Não posso falar que todas estão mercadejando a fé, mas algumas estão brincando, estão falando aquilo que você quer ouvir. E isso vai contrário às Escrituras. As Escrituras dizem que nós vamos sofrer, Nós vamos lutar, tá? Parem de sofrer, deixem de ser bobo, você não merece isso. Eles vão falar isso para você. Esses se autodenominam agentes da alegria. Esses nunca terão coragem de apresentar você, Jó, como Cristo, como Deus o apresentou a Satanás. Eles nunca vão ter que falar, você vai sofrer sim, não é porque você aceitou Cristo que vai ser 1000 maravilhas, não. Vai ser difícil, vão zombar de você, vai ser duro. Não podemos dizer que conhecemos a Deus quando nos recusamos a viver na perseverança por meio da fé.
E uma fé pedagógica, né, onde eu aprendo, ouço a vontade de Deus para a minha vida, através do tempo que eu dedico para a sua palavra, o tempo que eu me alimento dele. Mediatismo tem feito muitos cristãos meninos na fé, por não estarem dispostos a quê? Fazer o devido exame das Escrituras. Não é de hoje isso, meus irmãos, senão o apóstolo Paulo não tinha escrito, senão nós não tínhamos exortações. Eu tenho que dar alimento líquido para vocês, por quê? Porque vocês não são capazes de comer alimento sólido. Não é de hoje. Por isso nós precisamos nos firmar cada vez mais, entender a doutrina da nossa igreja, conhecer as bases da nossa fé, nos alimentar, saber por que nós estamos aqui, para quê, vir com alegria, não achar que o dízimo que você deu, você está trocando alguma coisa com Deus. Não, Deus não precisa do seu dinheiro, é um privilégio seu, você contribuir na obra da fé, na obra da redenção. Deus não precisa de nós, meus irmãos, é um privilégio podermos participar da história da redenção. Então, Tiago não está dizendo que o cristão estava proibido de falar que estava doendo ou que não pudesse chorar quando passando por dificuldades ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eles precisavam saber é que as tribulações poderiam ser o quê? Um teste. E um teste vindo de Deus, né? Quanto à expressão da fé verdadeira. Interessante que quando Deus experimenta a nós, é a mesma palavra para tentação no grego, no original. Por quê? A tentação ela vem do maligno. Provação, ela vem do Senhor. Teste. Deus nos testa a nossa fé. Mas a tentação, ela vem do maligno. É interessante a gente entender isso. Tiago faz uso aqui de uma palavra antiga grega, perseverança, que literalmente significa permanecer debaixo, né, de alguma coisa, de um fardo que você está disposto a carregar até o fim. E muitas vezes você ser cristão vai ser um fardo, vai ser uma luta, vai ser duro, difícil. O crente é testado. Kistermark diz assim, o crente é testado no sentido de passar por um processo de purificação, ou seja, sua fé está sendo depurada de modo semelhante àquele que o ouro é submetido no fogo da caldeira. Assim como o ourives remove impurezas que não fazem parte do metal, Deus também purifica do pecado a fé daquele que crê. O ouro, porém, apresenta-se como um elemento inanimado que é e permanece passivo ao longo do processo de purificação. A fé humana jamais pode ser passiva, ela é ativa. A fé, conforme Tiago indica na sua epístola, no capítulo 2, deve ser acompanhada de obras, pois, de outro modo, a fé ela é o quê? Morta. A fé sem obras, ela é morta. A ideia de perfeição e integridade aqui é a de que, sendo perseverantes, a perseverança completa em nada deixando faltar, eles estariam o quê? Habilitados a o quê? Lidar com tribulações sem que negassem a fé de Cristo, né? Ele está dizendo aqui, para os verdadeiros cristãos, então ele está dizendo para crentes, pessoas que já entregaram sua vida a Jesus, confiando que Ele é o Senhor Salvador, Ele está exortando e admoestando eles com amor, está dizendo, a provação tem o objetivo de nos levar mais e mais para debaixo do paternal amor do Senhor, por meio de uma vida que o agrade. Então, a perseverança vai nos levar à obediência, a cumprir a palavra. Tá? Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas onde que eu devo começar? Começa pelo próprio apóstolo Tiago. Ele começa destacando 3 princípios fundamentais para a compreensão da sua exortação, né? O de servo, ele se coloca como uma pessoa humilde aqui, né? Dizendo que ele está sob o senhorio de Cristo, né? Qualquer relação nós podemos ter com ele. Então, seja humilde, tá?
Pois muito embora ele sendo meio-irmão de Jesus, né, ele se identifica como servo de Cristo. Servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele também está afirmando que Cristo está no mesmo pé de igualdade de Deus. Deus Pai e Deus Filho. Tá? Quanto à devoção e serviço que seus servos devem oferecer. O ser seu servo, né, é a maior honra que nós podemos ter. Comece por aí, irmãos. Comece servindo a Deus com humildade, sendo humilde para com as pessoas, vivendo o jeito de viver de Jesus, não forçado, naturalmente. Viva como Jesus viveria. Trate as pessoas como Jesus trataria. Não de maneira forçada, que você tem que pensar assim, o que Jesus faria agora? Não. Que isso seja automático na sua vida. Que você, no seu dia a dia, transborde Cristo. Que você, com as suas palavras, sejam proclamadoras da paz. Que elas derramem graças. Né? Que a sua palavra que sai da sua boca seja palavra de graça. Horatio Spafford, ele, em seu maior momento de provação, lá quando ele estava cruzando o Oceano Atlântico, no mesmo local que as suas filhas foram mortas, ele buscou consolo, refúgio no Senhor. Você provavelmente está passando por algum tipo de tribulação, ou passou, ou vai passar. E ele escreveu assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, aonde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Citando um amigo meu, reverendo Daniel, ele disse assim: coloque a sua alegria, não coloque a sua alegria nem nas suas realizações, nem em ninguém e nada que não seja em Cristo. Ídolos podem até saciar os seus desejos passageiros, mas não saciarão os desejos eternos da alma. Só Jesus vai saciar o desejo da sua alma. Aquela busca que você está fazendo, todo domingo, todo sábado, todo feriado, tentando preencher aquele vazio da sua alma, que você não sabe onde está. Está em Jesus. Ele é o único capaz de preencher esse vazio. Você está procurando, você está experimentando no passeio de bike, na luta, no passeio de moto, você está experimentando em prazeres temporais, que é tudo muito bom, muito gostoso, mas ele não vai preencher o vazio da sua alma. Só Jesus. Que possamos também, irmãos, nos momentos de dor, de aflição, demonstrar a mesma confiança e disposição para com Deus, né, no meio das nossas dificuldades, que muitas vezes vão ser pequenas comparadas a que esse homem aqui, um servo de Deus, passou. Que nós possamos ser sensibilizados com o sofrimento dos outros e possamos ser alguém que possa levar uma palavra de esperança e graça para os outros. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada a Deus.